do canal. E hoje quero falar um negócio pra vocês. Capitu não traiu o Bentinho. Acabou o vídeo. Bom dia pra você, viu? Deus abençoe. Brincadeiras à parte, hoje a gente vai falar sobre Dom Casmurro. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis em 1899. Machado de Assis, se você não sabe, ele era um autor brasileiro, né? Ele já passou dessa pra melhor. E essa foi a minha primeira leitura do ano. Na verdade, eu comecei ela no final do ano passado, mas eu não consegui terminar por motivo de força maior. Então, essa foi a minha primeira leitura do ano. E vamos conversar um pouquinho sobre Dom Casmurro. Muito bem, muito bem. O livro vai contar a história de Bentinho e vai contemplar um tempo bem grande da vida dele. Então a gente começa aqui, eu ouvi um pouquinho de quando ele era criança, de coisas que ele fazia, né? Mas a princípio a gente começa a história com ele sendo ali um adolescente. E nós vamos acompanhar a história até ele ser um velho senhor meio chato. Dom Casmurro. Enfim, aqui Casmurro significa isso, ele vai falar no começo do livro. Mas enfim. Então a gente vai acompanhar a história do Bentinho. E nisso a gente vai ver coisas que ele pensava, coisas que ele não pensava, coisas que ele viveu, coisas que ele queria ter vivido, entendeu? É realmente uma autobiografia de Dom Casmurro. Sabe que eu acho isso muito legal? Tipo, o personagem contar uma autobiografia. Porque geralmente a gente tem autobiografia, por exemplo, a Agatha Christie tem uma autobiografia. Escrevendo sobre a própria vida, eu posso escrever uma autobiografia. Heloísa Karen era uma pessoa muito calma, sabe? Muito centrada nas coisas que ela fazia, entendeu? Brincadeira. A gente tem um personagem escrevendo uma autobiografia, eu acho isso muito legal. Mas assim, ele não tá fazendo isso no caráter de escrever uma autobiografia. Ele tá contando uma coisa, que a gente já vai comentar um pouquinho aqui. Bom, a gente, quando vai falar de Dom Casmurro, a gente lembra de duas coisas. Da escola e de Capitu. Eu nunca tive que ler Dom Casmurro pra escola, mas eu tinha o preconceito da literatura brasileira. Toda vez que eu pensava em um livro clássico da literatura, eu simplesmente já olhava e falava: horroroso, péssimo. Como alguém consegue ler um negócio desse? Amei, amei. Sim, virou meu segundo livro preferido da vida. Como alguém consegue ler? Conseguindo. Ué, brincadeira. Eu vou fazer aqui um ponto, que é o seguinte. Eu acho que se a gente tivesse uma vida de leitura mais incentivada dentro da escola e dentro das casas, a gente conseguiria ler os livros que a escola pede. Vou explicar. Eu leio assiduamente há uns 12 anos. Acho que eu já falei isso no vídeo, mas enfim. Eu leio assiduamente há uns 12 anos. E esse ano, no final do ano passado, eu comecei a sentir meio que a necessidade, a vontade muito latente de ler livros clássicos. E aí eu fui atrás, né, de ler livros clássicos. Mas acontece que eu precisei de 10, 11, 12 anos de leitura pra começar a me interessar e começar a entender. Porque eu comecei a ler Dom Casmurro, acho que em 2021. E eu não entendia. Eu empaquei na leitura e achei horrível, horrível. E aí eu só deixei pra lá. Mas aí eu quis começar a colecionar livro e achei esse livro aqui no sebo. Eu pensei, por que não comprar um livro que eu não gostei? Genial essa ideia. E aí eu comprei Dom Casmurro. E que bom que eu comprei Dom Casmurro, porque eu amei. Eu amei! Enfim, então assim, eu acho que se a gente tivesse uma vida de leitura um pouco mais incentivada, se a gente tem que ler isso daqui no ensino médio, sei lá, com 15 anos, se a gente começasse realmente a vida de leitura quando a gente entrar na escola aos 7, daria tempo da gente ter uma leitura assídua pra conseguir entender os clássicos e não achar que a escola é um saco. Essa é a minha teoria. Eu acho que a gente tem uma vida de leitura pouquíssimo estimulada dentro da escola e dentro de casa, então nem se fale. Mas eu também sou professora, então eu sei que o plano que nós temos de aula, ele é muito apertado. Eu sei que quando a gente tem uma aula muito chata, parece que 45 minutos demora uma vida. Mas pra nós que somos professores, a gente tem que ensinar um negócio muito complicado em 45 minutos, o negócio tem que correr, viu? Tem que correr com força. Não sobra muito tempo pra gente ter projetos de leitura. Até porque, pra gente ter um projeto, a gente precisa entender o que aquela fase, naquele momento, tá consumindo. Pra gente começar a criar o hábito da leitura nela, pra que ela comece a se interessar por algum tipo de livro, e ela comece a desenvolver isso, pra que futuramente ela goste de ler algumas coisas e, principalmente, ela entenda. Livros clássicos, eles têm uma linguagem realmente um pouco mais difícil, porque eles foram escritos em 1800, né? É por isso, só por isso. Não é nada, é muito de absurdo. Não tô falando aqui em forma de bronca, não sei se pareceu, mas deixa eu já deixar isso muito claro. A gente tem uma linguagem um pouco mais antiga, o rabo da pop aqui, porque eles foram escritos realmente antigamente. Heloísa, não dá pra fazer uma atualização da linguagem? Olha, até dá, mas eu acho que perde um pouco daquilo que foi passado na história, entendeu?
é uma modificação muito drástica que a gente vai estar fazendo naquilo que foi escrito. Até porque a gente não tem os mesmos costumes. Costume de ir ao teatro, a gente não tem. Coisa que Dom Casmurro descreve, entendeu? Então, a leitura clássica ela é um pouco diferente por conta disso. Ela não se trata de algo que está acontecendo na nossa realidade agora. Então, ela exige muito mais da nossa cabeça pra gente conseguir se colocar dentro da vida do personagem. E uma vez que a gente aprendeu a fazer isso, tipo, entrando em Nárnia junto com a Lúcia, fica mais fácil fazer isso com Dom Casmurro. É só pensar no Rio de Janeiro um pouco mais pra trás. E essa é a minha ideia. Mas enfim, não tô aqui pra fazer momento redação do Enem, né? Falar propostas aqui pra implementar a vida de leitura nas escolas. Mas é uma coisa que eu tava pensando. Acho que se a gente tivesse uma vida de leitura um pouco melhor nas escolas, seria muito mais fácil da gente ler clássicos futuramente. 3 motivos pra eu ter gostado dessa história. Primeiro motivo. Eu sou muito fascinada por histórias que contam um longo período da vida do personagem. Então, tipo assim, aqui, gente, passam muitos anos mesmo nesse livro. E assim, a minha edição, ela é um pouquinho maior, eu já vou falar um pouquinho sobre ela, mas a minha edição, ela é um pouco maior, o livro em si não é tão grande. Então assim, eu gostei muito do fato de ter passado muito tempo na vida do personagem, eu achei que isso daqui foi genial, porque eu acho que eu, na verdade, só não gosto de coisa que eu fico enrolando. Então, quando eu vejo um livro de 500 páginas que vai tratar de 3 meses de vida de alguém, me dá uma preguiça instantânea. Eu não sei o que acontece comigo. Mas quando eu vejo um livro que trata muito tempo da vida do personagem, eu fico muito feliz. Então esse é o primeiro motivo pra eu ter gostado. O segundo motivo pra eu ter gostado de Dom Casmurro é o fato de que Bentinho não é confiável. Por que eu tô falando isso? Só porque eu acho que Capitu não traiu o Bentinho? Muito pelo contrário. Bentinho vai escrever esse livro aqui contando um pouco da vida dele. E ele não é confiável porque ele tá passando pro leitor, às vezes até sem perceber, uma visão muito opinativa daquilo que ele tá vivendo. Dá pra sentir. Então, assim, é o famoso eu contar pra você uma coisa que aconteceu comigo, que parece que eu fui injustiçada, mas quem vem de fora falando, tipo, calma, Heloísa, respira, não foi tudo isso. Entende? É a forma como a gente vê aquilo que acontece com a gente. Então, Bentinho não é confiável porque ele tá no meio da história. Porque é a história dele, entendeu? Assim, então, eu acho isso muito legal. Isso daqui acontece em Dom Casmurro e também acontece no Morro dos Ventos Uivantes. A história é contada por uma pessoa que tava no meio de toda a treta que aconteceu. Então, ela obviamente tem uma opinião sobre aquela treta e aí ela vai escrever sem querer com essa opinião. Existe um termo pra isso na historiografia, que é o seguinte: a historiografia é a arte da história, que bonito a arte da história, de escrever os fatos. Eu vou usar o exemplo que todo mundo usa, mas eu acho que ele faz muito sentido. A historiografia faz isso daqui. Existiu um cara na Alemanha que ele participou da Primeira Guerra Mundial e, assim, ele era muito determinado, aí o país dele perdeu e foi submetido a pagar uma quantia muito grande, o que deixou ele muito, muito revoltado, porque tudo isso foi porque o representante do país acabou não comparecendo e eles resolveram colocar toda a culpa na Alemanha. E isso fez com que ele fosse muito determinado e levasse o país dele pra Segunda Grande Guerra e, assim, ele por muito tempo, assim, do período de duração, teve ali a proeminência dentro dessa guerra, conquistou muitos lugares, ele era realmente, assim, uma pessoa que via o potencial da sua nação. Ele era Adolf Hitler. Ou existiu um cara que ele achava que ele era tão superior a todas as pessoas e a todas as nações, que ele começou a fazer campos concentrando pessoas judias. E ele tinha, assim, cometia diversas atrocidades, porque ele achava que aquilo era escória da sociedade. Ele chegou a um ponto que ele simplesmente não ouvia mais regra nenhuma, e por conta dele, o mundo teve que passar por uma segunda guerra. De tão forte que ele achou que ele estava, e de tão ganancioso que ele estava, tudo por conta de algo que aconteceu na Primeira Guerra. Ele era Adolf Hitler. O ponto é, as duas coisas falam de uma mesma pessoa, mas uma fala de uma forma muito mais suave, que parece que ele só era um cara determinado, pobrezinho, a nação dele só sofreu, e outra mostra que ele era, na verdade, uma pessoa que era louca na cabeça. Então, assim, a historiografia faz isso. Às vezes o historiador, ele não pode, na verdade, passar a opinião dele, mas a forma como a gente descreve alguma coisa mostra qual é a nossa opinião intrinsecamente, e é o que acontece com o Bentinho. Ele não é um narrador confiável, porque aquilo, ele não tá escrevendo algo sobre alguma pessoa. Então, quando a gente escreve algo de alguma pessoa, a gente já demonstra opinião. Quando a gente fala de um negócio que aconteceu com a gente, o negócio é muito mais embaixo. Então, eu gostei muito de saber disso, sobre essa questão de ele não ser confiável. Eu gostei muito de observar a história por esse ponto. Terceiro ponto que eu gostei muito da história é que eu acho que ela é real,
mas fictícia o suficiente pra que você aproveite ela de muitas formas. Então eu terminei de ler e aí eu fiquei pensando em muitas coisas. Aí, tipo, eu consegui olhar pra coisas que aconteceram no meu dia a dia e pensar em Dom Casmurro. Mas eu consegui olhar pra diversos outros clássicos e querer ler eles pra que eu pudesse aproveitar de melhor forma Dom Casmurro. Por exemplo, eu tô lendo Madame Bovary. Mas o que acontece? Eu acabo tendo dias um pouco corridos. E quando eu não consigo ler o livro físico, eu vou continuando ele pelo audiolivro. Só que Madame Bovary, ele tem uma tradução tão boa que eu simplesmente não quero ouvir outra tradução, entendeu? Eu quero ler a tradução que eu tenho, mas eu não tô tendo tempo de sentar pra ler a tradução que eu tenho. E isso me deixa muito chateada. Mas Madame Bovary faz com que eu também aproveite muito mais Dom Casmurro, porque Emma Bovary teve sim casos extraconjugais, deixando isso muito claro, extremamente confirmados, coisa que Capitu não teve. Então eu observo as coisas que Emma Bovary fez e eu falo, tá vendo? Capitu não fez isso. Capitu não tinha esse tipo de coisa. Capitu amava Bentinho. Capitu escrevia cartas apaixonadas pra Bentinho. Pense em coisas românticas. Tu és pra mim um chuchu que colhe na vida. Então não. Não traiu Bentinho. Inclusive, existe um livro chamado O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, que vai contar um pouco sobre Dom Casmurro. Porque Dom Casmurro tem um quê muito parecido com o Otelo, que é essa questão da traição, do jeito que o personagem principal fica, inclusive em um momento, falei inclusive muitas vezes, Bentinho vai em um determinado momento do teatro assistir o Otelo, e ele toma uma decisão por conta de ter assistido o Otelo. Enfim, então eu gostei como esse livro pode ser aproveitado de diversas facetas. Ele pode ser estudado pelo âmbito da psicologia, descobri que tem faculdade de psicologia que lê Dom Casmurro pra entender um pouco mais sobre isso. Achei muito interessante, não sabia. Descobri que dá pra ver pelo lado histórico, psicológico, literário, estudo realmente da língua no passado, estudo do Brasil no passado. Gostei muito, muito mesmo, de como a gente pode observar de várias óticas o mesmo livro. Agora vamos discorrer um pouco sobre as coisas aqui. Bentinho é uma pessoa sem opinião, totalmente sem opinião. Ele não sabe aquilo que ele quer. Por exemplo, sabe como ele descobriu que ele estava apaixonado por Capitu? Isso fala logo no começo do livro. Porque ele ficou ouvindo a conversa do José Dias com a mãe dele e o José Dias falou, ele tá de namorico com a vizinha, viu? A mãe dele falou, sério? Aí ele falou, eu tô... Nossa, apesar de que Capitu é bonita, né? Ele só descobriu que ele gostava de Capitu porque alguém falou que ele tava de namorico. Ele podia nem estar. Ele só brincava. A história descreve que ele brincava com a Capitu. Era só a vizinha que ele brincava. E aí ele percebeu que ele gostava da Capitu por causa disso. Comovente. Sabe, eu não fico sem palavras assim desde que engasguei com um pedaço de ambrosia. E aí o que acontece? Vai começar a acontecer umas coisas que ele não vai conseguir ficar mais perto da Capitu porque ele tá seguindo a vida dele de acordo com aquilo que a mãe dele programou. E aí ele pergunta da Capitu pro José Dias e o José Dias fala... José Dias é um cara que fica junto com a família do Bentinho, tá? E o José Dias fala, tá bem, tá lá, tá de boa. E aí ele acha um absurdo. Ele fala, eu tô sofrendo e ela tá rindo. Deve tá de namorico com todos os homens que passam lá na frente. Louco, louco na cabeça. E ele chega nela e fala, então você fica na janela, na sua casa? A gente não tinha coisas combinadas? E ela ficou, Bentinho, tomar. Mas assim... Tá bom, se te incomoda, não quero fazer isso pra você, eu quero que você se sinta tranquilo. E ela para de fazer as coisas. Gente, como que olham pra essa mulher e fala que ela traiu o Bentinho? Pelo amor de Deus, não tem nexo um negócio desse não. E aí tem uma coisa muito interessante que eu descobri. No meio da história, o Bentinho vai pro seminário pra virar padre e ele conhece o melhor amigo dele, que é o Escobar. E a Capitu e o Escobar são a mesma pessoa. Tipo assim, não a história é a mesma pessoa, mas eles são as pessoas que resolvem os problemas do Bentinho e eles têm opiniões muito parecidas. Então dá pra você olhar a história ainda. Teve gente que olhou pelo lado de que Bentinho talvez tivesse uma queda romântica por Escobar, porque ele gostava tanto. Tem um momento do livro que ele tem uma demonstração de afeto dentro do seminário e o povo fica louco, louco, louco das ideias. Então Escobar tinha as opiniões que Capitu tinha. E aí o Bentinho usava os dois pra chegar às conclusões que ele precisava. E isso é muito importante pra gente discorrer essa da história. Agora eu vou falar um spoiler, que é o seguinte. Bentinho e Capitu têm um filho. E aí o filho deles tem uma mania que gosta de brincar de ficar imitando os outros. Ele imita todo mundo. Só que ele imita também Escobar. A Capitu nunca gostou desse tipo de mania, pra ninguém. Só que depois de um tempo... Spoiler, hiper spoiler. Escobar morre. Ele é tão, assim, homem com H maiúsculo, que
Ele decide que vai fazer um negócio, por mais que ele tá vendo que vai dar errado, ele só continua. E aí ele acaba por morrer. E o filho do Bentinho começa a crescer, né? E ele começa, o Bentinho fala que ele imita muito bem os passos de Escobar. Que ele é uma pessoa que ele estava revendo o amigo dele do seminário. Gente, calma aí que eu vou fazer uma adenda aqui. Bentinho tinha um quadro do Escobar na casa dele. Tipo, descia a escada e olhava pro quadro do Escobar. Gente, louco. Você pulou pra cá se você não queria receber o spoiler. Bentinho era muito, muito amigo de Escobar. E a história conta que eles passavam muito tempo juntos. Eles tinham, assim, uma convivência muito grande. Tanto que depois, quando Capitu e Bentinho casam, Escobar casou com a melhor amiga da Capitu, que é a Sancha. E, inclusive, tem uma parte do livro que o pai da Sancha fala como pra Bentinho: olha como a mãe da Sancha é parecida com a Capitu. Aí o Bentinho: nossa, é verdade, né? Aí o pai da Sancha fala: essas são as coincidências que nós temos na vida. E, tipo, fica por isso mesmo, mas é uma coisa importante pra gente ver todo o desenrolado, essa questão de traiu ou não traiu. E eles eram muito, muito amigos. E passavam muito tempo um na casa do outro, faziam muitas coisas juntos. O Escobar era quem cuidava de algumas coisas referentes às finanças do Bentinho. Então, assim, tinham um relacionamento extremamente próximo. Chega um momento do livro que Bentinho vai fazer meio que um julgamento de Capitu, porque Bentinho não vira padre, né? Ele casou. Ele vai virar advogado. E ele chega um momento que ele vai fazer o julgamento de Capitu, que é quando ele vai falar que o filho dele não é filho dele. E a Capitu fica louca, ela fala: mano, como assim? Como assim? O que você tem na cabeça? E ela vai começar a conversar, ela fala pelo menos pra ele acusar ela direito, pra ela saber como se defender. E aí a gente tem um momento de julgamento de Capitu muito interessante, tá mais pro final do livro isso daí. Vou falar agora uma outra coisa que também é meio que um spoiler, vou bem rapidão. Seguinte. Bentinho tenta dar veneno pro filho dele. Como assim? Como assim? Velho, ele ficou louco. Bentinho era tão sem opinião que a história vai contar que ele tinha vários momentos de acesso de ciúmes. E a Capitu conversava com ele e deixava tudo explicado. Ele falava: realmente, que bobeira. Não sei por que eu pensei nisso. Ele era tão inseguro, tão não sabia tomar opinião nenhuma, que simplesmente tudo pra ele era motivo pra surtar. Gente, se a gente leva em consideração e presta atenção como Escobar e Capitu são parecidos em questão de opinião e personalidade, tipo, às vezes eu acho que se Bentinho não fosse o escritor do livro, não fazia diferença nenhuma na história. De tão pato que ele é, de verdade, pelo amor de Deus. E só que não é o que acontece com Capitu e Escobar. Eles são personagens muito importantes, porque eles são muito posicionados dentro daquilo que eles fazem. Então é óbvio que uma criança que brinca de imitar, ela vai imitar quem? Um cara que não tem opinião nenhuma, não tem postura nenhuma, é um louco na cabeça, ou ele vai imitar alguém que é exatamente igual à mãe dele. Às vezes ele tava imitando a mãe dele. E o Bentinho nem percebeu. Então, assim, outro motivo pra Capitu não ter traído o Bentinho. Ele era simplesmente um zero à esquerda. Enfim. E aí nós temos esse momento da Capitu e do Escobar. Eles tinham realmente uma relação muito próxima, até porque Bentinho tinha uma relação muito próxima. A gente não tem nenhuma descrição, assim, de como Capitu olhava pra ele. Bentinho vai começar a desconfiar, porque no enterro do Escobar, a Capitu tá do lado da Sancha, que é muito amiga dela, né? E aí a Capitu olha pro caixão em um determinado momento e chora bastante. E aí ela meio que dá uma olhada em volta, seca as lágrimas e vai continuar abraçando a amiga dela. E aí ela fica, tipo, o Bentinho fica: por que ela tá chorando? Aí ele fala que ele queria morrer pra ver se ela ia chorar desse jeito no enterro dele. Gente, o cara era uma criança, o cara é um adolescente. Ai, meu Deus, ele é um adolescente de 10... Adolescente de 10 anos é bom, hein? Ele é um adolescente de 15 anos que tá sofrendo de ciúme pela primeira namorada. Não sei descrever um negócio desse. Meu Deus do céu. Eu sei que parece que eu tô meio que divagando, mas é que pra mim, quando eu comecei a analisar como o Bentinho, na verdade, não tem opinião de nada, eu fiquei, assim, chocada. Eu tenho um ponto pra falar também, que é o seguinte: quando o Bentinho começou a desconfiar que Capitu tinha traído ele pensou em acabar com a própria vida. Aí ele vai atrás, só que ele é todo melancólico, né? Aí ele ficou: ai, mas não é justo, mas eu não consigo fazer isso, piriri pororó, e tava decidido a acabar com a própria vida. Até que ele vai pro teatro assistir Otelo. E Otelo, né, ele tem essa questão da traição também. Eu nunca vi Otelo, eu nunca li Otelo, eu quero ler pra entender um pouco mais sobre a história de Dom Casmurro. E aí, depois que ele sai do teatro, de ter assistido Otelo, ter assistido toda aquela intensidade nas coisas que acontecem, ele sai de lá decidindo matar Capitu. Porque que absurdo! Se foi ela que fez, ela tem que sofrer. E aí ele sai de lá pra isso. O cara não tem a opinião nem formada pra ele. Ele pensa num negócio e ele muda de opinião porque ele vê uma peça. Uma peça. Ok, quando a gente lê livros, quando a gente vê filmes, a gente muda de opinião pra algumas coisas. Mas o cara era muito sem opinião.
muito sem opinião. Eu acho que existe uma genialidade na escrita de Machado de Assis pra Dom Casmurro, que é a seguinte: ele foi feito pra cada um ter a sua conclusão. Não chega a nenhuma conclusão aqui no próprio livro. Mas eu acho que eu sei qual é a conclusão de Machado de Assis, já vou falar sobre isso. Mas enfim, você vai chegar à sua conclusão acerca de Capitu. Eu descobri um negócio muito legal, que é o seguinte: se você gosta de ler livros com protagonistas meio à frente do tempo, Jogos Vorazes, Madame Bovary, você provavelmente vai achar que Capitu não saiu bentinho. Porque essa é a realidade sobre Capitu. Ela era uma mulher muito posicionada. Eu até fiz uma anotação aqui no começo, eu fiz várias anotações aqui no começo. O próprio Bentinho fala que Capitu era muito mais mulher do que em si ele era homem. Então ele deixou claro quanto Capitu ela era uma pessoa muito bem posicionada. E tem um momento, quando eu tô desconfiando dele no começo do livro, dela, né? Ela dá uma de dissimulada que eu fiquei, Capitu, onde já se viu? Você é muito dissimulada, pelo amor de Deus. Que é o seguinte, o pessoal fala, não é Capitu, Bentinho não tinha que virar padre? Ela fala, concordo. Eu já falei, Bentinho é quem vai me casar e vai batizar o meu filho. Ele tinha que virar um padre, vai dar um padre ótimo. Bentinho fica louco? Como assim? Como assim? A gente não ia ficar junto. E ele faz uma birrinha, né? Aí ela fala, mas o negócio não é que estavam desconfiando da gente e ninguém podia saber? Aí ele, é verdade. É verdade. Aí ela, então, Bentinho, pelo amor de Deus, quer que eu fale o quê? Que não, que a gente vai casar, que a gente se ama. Pelo amor de Deus, Bentinho. Então, assim, Capitu, ela era muito convicta naquelas coisas que ela fazia, entendeu? Então, se você gosta de personagem assim, você vai achar que Capitu não será o Bentinho. Mas se você é inseguro... Brincadeira. Se você, às vezes, gosta mais de personagem um pouco mais melancólico, teve algum problema com insegurança, gosta, às vezes, de tretas de ciúmes e daquilo que você lê, você provavelmente vai achar que Capitu traiu, sim, Bentinho. Então, eu acho muito legal que você chega na conclusão com base naquilo que você gosta de ler, naquilo que tá moldado dentro do seu gosto, da sua vivência. Eu achei isso genial, de verdade. Muito, muito legal mesmo, como tem toda essa construção da história. Mas aí o que eu falei, que eu acho que eu sei qual é a opinião de Machado de Assis. Existiu um escritor brasileiro chamado José de Alencar. Ele era casado e ele tinha um filho chamado Mário de Alencar. Até aí, tudo bem. Tudo certo. Tudo certo. Todo mundo casado, todo mundo feliz. Mas o filho, Mário de Alencar, tinha uma doença hereditária. Epilepsia que ele tinha. E sabe quem tinha epilepsia? Machado de Assis. Sabe quem não tinha epilepsia? José de Alencar. Como que a criança tem um filho que tem uma doença hereditária que o pai não tem e nem a mãe? Curioso. Eu descobri isso daí com uma professora de português que ela falou pra mim não, né, pra sala, sobre essa questão do Mário de Alencar. Eu fiquei, meu Deus! Inclusive, vou deixar aqui Vou deixar aqui na descrição um artigo que fala sobre as cartas que Machado de Assis trocava com Mário de Alencar sobre a doença de epilepsia. Então, assim, será que pra Machado de Assis Capitu traiu o Bentinho porque existe essa notícia por aí no mundo literário, que na verdade ninguém chegou a conclusão nenhuma, nunca se sabe, mas existe uma notícia que talvez Machado de Assis seja o pai verdadeiro de Mário de Alencar, amante da esposa de José de Alencar. Será que na verdade José de Alencar estava na pele de Bentinho e Machado de Assis era essa pessoa posicionada que era Escobar e a esposa do José de Alencar era uma espécie de Capitu e o filho na verdade não era de José de Alencar? Não sei. Mas a gente pode perceber que Machado de Assis tinha, assim, uma coisa com traição. Eu terminei de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí eu fui ver nesse artigo que fala sobre Mário de Alencar e José de Alencar. Eu vou deixar também o link aqui na descrição. Que fala o seguinte: irônico e mordaz abordou todos os lados do triângulo amoroso. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, é a ponta do amante. Que se você não sabe, Memórias Póstumas vai contar de um caso extraconjugal. Quincas Borba, da esposa pulando a cerca, e Dom Casmurro, do marido traído. Então, assim, existem várias provas. Eu sei quais são as coisas que o pessoal fala pra falar que Capitu traiu sim Bentinho. Faz sentido, pra ser bem sincera. Mas eu ainda não acredito que Capitu traiu Bentinho. E esse é o que eu acho mais legal, porque pela visão do Bentinho, pela visão completamente adulterada, esses fatos adulterados que ele colocou na história dele, eu acho que Capitu não traiu Bentinho. Então é isso. A minha edição é de 1972, se eu não me engano. Comprei ela num sebo. Ela é da série de grandes campanhas, grandes clássicos da literatura. Ele tem aqui um discurso de quem mesmo?
mesmo, calma aí. Eu tenho um discurso aqui de Rui Barbosa sobre a liberdade de imprensa que ele proclamou em 11 de novembro de 1914. Aí, essa edição aqui, eu acho que você consegue encontrar ela em sebos também. Eu paguei R$15 nessa minha edição. Eu acho muito engraçado porque o livro parece que ele foi impresso em folha canson. As folhas são bem durinhas mesmo. E parece que ele foi escrito em máquina de escrever. É muito engraçado como tá o jeito. Dom Casmurro tem capítulos muito curtos. Eu achei isso muito legal. Geralmente os leitores fazem esse tipo de quebra, né? Que eles leem o livro até eu terminar o capítulo. E aí depois eles vão parando e vai conseguindo. Então o Dom Casmurro é perfeito pra você que faz isso, porque ele tem capítulos muito curtos. Tem capítulo que é só um parágrafo. E parágrafo pequeno, tá bom? Mas eu gostei bastante dessa divisão que existe. E de novo, contempla um grande período da história de Bentinho. E é isso, gente. Essa é a minha breve resenha. Ah, eu tenho um último spoiler pra falar. Bentinho não tem coragem de matar a Capitu, ele só manda ela embora. Mas como ele vive de aparência, ele fica indo pro lugar que ele mandou ela embora sem ver ela, só pra falar que ele tava indo ver ela. Ela morre lá, o filho dele volta e o filho dele conta que... a mãe dele falou muito bem dele. Capitu escrevia cartas apaixonadas. Bentinho conta que ela escrevia cartas apaixonadas pra ele. Mano, não é possível que ela tenha traído ele. Mas enfim. Fim do spoiler. Então assim, eu gostei muito, valeu total a pena ter lido. Agora eu quero ler todos os livros que envolvem Machado de Assis e coisas acerca de Dom Casmurro, porque eu quero entender mais e mais essa história. Eu falei já, mas virou a minha segunda história preferida. Top 3 livros da vida: Evangelho Maltrapilho, Dom Casmurro e Trilogia Cósmica. Gente, simplesmente perfeito. Eu fiquei chocada com o quanto eu gostei desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha despertado a vontade de ler. Um beijo e até a próxima. Achei que tinha me chamado. Fui ver se minha gata subiu nas coisas. Vamos falar spoiler? No momento não.